Fluminense e Internacional fazem hoje o melhor jogo do ano no Brasil e você não pode perder isso. Aqui nesse vídeo a gente vai fazer o esquenta, a gente vai saber tudo sobre Fluminense e Internacional. Óbvio que sobre Fluminense eu conheço mais, mas a gente vai saber como chega cada um dos times para esse jogo de hoje, quem é favorito, quais são as escalações que os técnicos estão pensando, a situação, o que cada um time precisa para passar. Você vai ver tudo agora aqui nesse vídeo, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Cara, você tricolor que tá me conhecendo agora, saiba que nesse canal eu falo sobre todo o futebol brasileiro, né? A gente tem destaque pro Brasileirão, Série B, Série C, Série D, mas cara, aqui você fica sabendo tudo sobre futebol, é a casa do apaixonado sobre futebol e cara, você tricolor tem que estar inscrito aqui, dá uma força pra um tricolor como você e meu irmão, você vai ficar sabendo tudo, principalmente do Brasileirão, da Libertadores, né? Campeonatos que o Fluminense estão disputando, com o enfoque de um torcedor tricolor, né? Com a ideia de um torcedor tricolor. Então se inscreve aqui pra me dar uma força e deixa sua curtida, porque isso é importante demais pra mim. Rapaziada, pra quem tava no Maracanã, seja você tricolor, seja você colorado, ou pra você que assistiu da televisão esse jogo, né? Eu tenho certeza que você, meu irmão, passou mal nesse jogo. Pode ter certeza que o teu coração tá em dia se você sobreviveu a esse jogo. O meu olhar de tricolor ali no estádio, cara, quando começou esse jogo, a festa da torcida do Fluminense, né? Como que o time entrou em campo pra cima, né? Eu imaginei que o Fluminense fosse ganhar esse jogo depois que o Cano abriu o placar com 10 minutos ali do primeiro tempo. Eu imaginei que o Fluminense fosse fazer uma caminhada mais tranquila, mas eu já falei sobre isso no meu vídeo de pós-jogo. Acho que o Diniz não acertou muito na escalação, né? O Fluminense deu muito espaço para o Inter jogar. E quando o Inter virou o jogo depois da expulsão do Samuel Xavier, ali eu achei, meu irmão, que realmente estava indo por água abaixo. Mas óbvio que continuei acreditando. E o gol do Cano, cara, o Internacional deixou o Fluminense vivo, né? Isso daí pode ser fatal. O Fluminense não matou o Internacional, não matou o jogo e o Fluminense foi lá e empatou porque tem um cracaço de bola ali no comando do ataque, né? Pro jogo de hoje, meu irmão, pro jogo de hoje, cara, é um nervosismo danado de ambos os lados, principalmente das torcidas, né? As torcidas estão muito ansiosas. E, galera, Fluminense, vamos falar primeiro do visitante, né? O Fluminense chega para esse jogo com todos os jogadores à disposição do Diniz, obviamente, menos Samuel Xavier, que foi expulso no jogo de ida, né? Uma expulsão que eu discordo, né? O Valência que sola o pé do Samuel Xavier, mas ele acabou sendo expulso, ele foi realmente imprudente, ele abriu margem para aquela interpretação do árbitro e foi expulso, então é o único desfalque para esse jogo. Então, o Diniz está na dúvida se ele coloca o Alexander no time titular e se ele colocar o Alexander, a dúvida é, ele tira Ganso ou ele tira Kennedy? Galera, eu acho que o Diniz, a tendência é que o Diniz mantenha os 4 atacantes, né? Isso é a cara do Diniz. Ele tem muita convicção no que ele trabalha. Isso é uma opinião minha, tá? Obviamente que isso aqui não é informação, porque ninguém tem essa informação, né? De qual time que o Diniz vai escalar, além dele, né? Ele sabe qual time que ele vai escalar. A minha opinião, como analista e conhecedor do Fluminense e do Diniz, né? Que já trabalha aqui há um ano já, né? Um ano e pouco. Eu acho que o Diniz ele vai manter os 4 atacantes, né, como são chamados, né, Arias, Keno, Kennedy e Cano, e eu acho que a tendência é que ele banque o Ganso, tá? Até porque o Ganso é um jogador muito importante para pênaltis e é um jogador que dificilmente consegue terminar a partida, então eu acredito que o Ganso seja guardado para o segundo tempo. Posso estar errado, eu acho que a opção dele manter o mesmo time que estava no Maracanã com o Ganso, André, Keno, Cano, Kennedy e Arias, eu acho improvável. Eu acho que ou ele entra com isso que eu falei, né? O André e o Alexandre ali de volantes, com Keno, Cano, Arias e Kennedy, ou ele saca o Kennedy e entra com o time que jogou a final do Carioca ali, né? O Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo, aí André, Alexander, Ganso, Keno, Cano e Arias, né? Esse time foi o time campeão carioca, foi o time que justamente o Guga foi o lateral, né? Porque o Samuel Xavier também foi expulso na final, no primeiro jogo da final contra o Flamengo, né? Então o Fluminense virou por 4-1 aquele segundo jogo da final e é um excelente time, né? É o time de... Cara, o Alexander não pode... Cara, o Alexander, em hipótese alguma, Diniz, pelo amor de Deus, se por um milagre de Deus você tá vendo esse vídeo, o Alexander, não existe Alexander ser reserva nesse time do Fluminense, ele joga muita bola, tá? O Alexander tem que jogar. Então, primeiro falamos do Fluminense, agora o que se tem se dito sobre Internacional, né? O Internacional, cara, é um time que também tem uma postura geralmente ofensiva, principalmente jogando dentro da sua casa,
Eu não acredito, né, que o Inter vá se jogar igual um maluco nos primeiros 15 minutos. Óbvio que vai fazer a pressão, né? O cu dele é muito disso, de fazer aquela pressão, mas eu não acredito que o Inter vá se jogar, até porque o 0-0 é pênalti, né? O Inter não começa o jogo eliminado, o Inter não perdeu aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acredito que o Inter vai fazer uma pressão, mas sem loucuras, tá? Pra não se expor e talvez, de repente, tomar um gol ali ou dois que possa complicar logo no início do jogo, né? Porque se o Inter toma um gol no início do jogo, meu irmão, vai ter que correr atrás contra um time do Fluminense com um contra-ataque inteiro aberto ali. Não é bom, então acredito que o Inter vá fazer uma pressão inicial, mas não vá se jogar igual um doido, tá? Igual o Olímpia fez, por exemplo. O Kudê deve manter o mesmo time também, que enfrentou o Fluminense. O Hugo Malo, espanhol, vai ser mantido ali no lugar do Bustos. Acredito que o Bustos seja guardado ali para um possível segundo tempo, em caso do... Tipo assim, o Inter precisa ir para cima, tá atrás no placar. Aí o Bustos deve entrar, mas fora isso, ele vai manter o Hugo Malo ali, que é um jogador que é um zagueiro jogando na lateral, né? Então ele tem uma posição defensiva um pouco melhor do que o Bustos, que é um lateral mais ofensivo, até porque o Fluminense pode vir com esses 4 atacantes, né? Então ele tá se resguardando em relação a isso, né? Então, o Internacional, cara, ele vem um pouco no oposto do que o Fluminense vem, né? Que o Fluminense, ele me pareceu sair do Maracanã com mais moral, apesar de ter empatado dentro da sua casa, né? Mas as circunstâncias do jogo estavam todas a favor do Inter, né? O Inter jogando com 1 a mais. O Maracanã ali ficou atordoado no intervalo, né? Só começou a respirar de novo depois que anularam o segundo gol do Inter, o gol do Mercado. Só depois que a torcida do Fluminense ali, dos 10 minutos do segundo tempo, que a torcida ressuscitou. E o Inter tava com o jogo na mão, cara. Tava com 2 a 1 e aí, não sei se foi por ordem do Kudê, os próprios jogadores, o Inter recuou demais, chamou o Fluminense e tomou um empate. Então o Fluminense chega com mais moral pra esse jogo, né? Com a moral de ter empatado um jogo com um jogador a menos, né? Agora, o Inter tem um grande time, tem uma grande torcida que vai apoiar o seu time do início ao fim, mas chega com essa dúvida, né? Os jogadores ficam com aquela pulga atrás da orelha. Óbvio que ninguém entra em campo pensando nisso, né? Mas inconscientemente os jogadores acabam pensando, pô, a gente empatou com esses caras com um jogador a mais, né? Isso é complicado. Mas enfim, o que cada um precisa pra passar hoje? Galera, o jogo começa 0-0. O Diogo jura que começa 0-0? Eu sei, mas como tem jogo lá e jogo cá, geralmente o agregado fala mais alto. E no agregado, cara, tá 2-2, mas a verdade é que tá 0-0. Não temos gols fora de casa na Libertadores desse ano. Então, meu irmão, quem ganhar o jogo está classificado para a final da Libertadores. Se der empate, seja por 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10, qualquer empate é pênalti, meu irmão. Decisão por pênaltis. E esse é o cenário de hoje. Se você quiser classificar sem pênalti, você tem que vencer o jogo, seja você Inter, seja você Fluminense. Galera, minha análise, quem eu acho que vai ganhar esse jogo? Cara, é muito complicado. O time do Fluminense é melhor que o time do Inter. O time do Fluminense é um dos melhores times do Brasil nesse momento, né? Um time muito talentoso, é um time muito encaixado, é um time muito bem treinado. Mas o Internacional é um time muito copeiro, né? É um time que, cara, tem um Valência, que é um atleta, assim, parecido com o Cano, né? Se sobrar ele faz, embora ele tenha perdido alguns gols aqui no Maracanã, né? Perdeu um gol ali, uns 2 gols que o Valência perdeu. Aquele que o Felipe Melo passou e ele tocou pra trás, demorou muito, enfim. Teve outro no chute cruzado que o Fábio fez uma excelente defesa, né? O Valência é um jogador muito bom e o Alan Patrick é um cara que pode fazer a diferença, né? Mas, cara, fora esses dois, eu não vejo outros jogadores que possam. Tem o Wanderson, um bom jogador. Mas, assim, ninguém fora da curva, né? O Fluminense, cara, ele é um time que tem muitos jogadores fora da curva, mas ele vai jogar sem o apoio da sua torcida, e isso tem feito uma grande diferença na temporada do Fluminense. O Fluminense no Campeonato Brasileiro é um dos piores visitantes. Na Libertadores isso não se reflete tanto, né? Na Libertadores o Fluminense é um bom visitante. Perdeu o jogo pro River, perdeu na altitude, né? Pro The Strongest com o time reserva. O Fluminense levou o time reserva pra lá. Perdeu pro River e foi isso, né? Aí venceu do Sporting Cristal, venceu do Olímpia e empatou com o Argentino Júnior, né? Então o Fluminense na Libertadores tem sido um bom visitante. O Internacional só empatou um jogo dentro da sua casa, né? Fez 5 jogos, empatou 1, venceu 4. Então o Inter tem sido um excelente mandante. Mas, cara, pra mim, favorito pra classificar pra mim é o Fluminense. Eu tô falando aqui, obviamente que eu tô muito nervoso pra esse jogo. E eu, como torcedor, não faço a menor ideia de quem vai ganhar. Mas como analista, tentando aqui trazer a frieza pra você, meu parceiro que tá me assistindo, eu acho que o Fluminense é o favorito pra essa classificação, tá? Eu acho que o Fluminense é um time tecnicamente mais capaz, tem mais variações táticas que possa fazer no momento determinado do jogo, né?
Então, eu acho que o Fluminense é o favorito. Se você vai nesse jogo, seja você torcedor do Fluminense ou do Inter, filma a festa da sua torcida, me marca no Instagram que eu vou repostar a festa de vocês lá, seja você colorado, seja você tricolor, beleza? Mas se você for tricolor, pelo amor de Deus, me marca, né? E eu quero que você comente aqui também quem você acha que passa. Comenta o placar desse jogo aqui. Vamos ver quem vai acertar. Galera, quando esses jogos acabarem, amanhã tem jogo de Palmeiras e Boca Juniors, a gente vai comentar tudo sobre essa final, sobre os finalistas, como é que foram essas semifinais, tudo você vai ver aqui no Torcedorismo, cara, além de Campeonato Brasileiro no final de semana. Então, se você não tá inscrito ainda, cara, se inscreve agora, deixa sua curtida antes de sair desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!